Do Ministério Público Federal, que já tem indícios de crime de Bolsonaro no caso das joias sauditas. Os procuradores trabalham na hipótese de desvio de recursos públicos, que é o chamado crime de peculato. Olha só o que eles dizem. O primeiro ponto a se destacar é a tentativa do senhor Marcos André dos Santos, que era o assessor do Bento Albuquerque, de ingressar no país através do canal Nada a Declarar, com os presentes recebidos na Arábia Saudita, quais sejam o conjunto de joias. E aqui descreve, portanto. E por conta disso, da detida análise dos fatos e provas apresentadas, verificou-se indícios do crime, e aqui ele descreve justamente o crime de peculato, bem como um outro delito, uma vez que as circunstâncias objetivas do caso sugerem uma possível tentativa de desvio das joias retidas para o patrimônio particular do ex-presidente da República, com possível patrocínio do ex-secretário especial da Receita Federal perante a administração fazendária. Diante de todas as informações e depoimentos, inclusive de assessores do Bolsonaro, dizendo que as joias eram para o acervo pessoal do Bolsonaro, quero ver se o Malafaia vai fazer um vídeo pedindo desculpas, e dizendo que estava errado ao dizer que as joias eram para a União. É óbvio que não vai, mas vou colocar aqui ele mentindo mais uma vez, para defender o Bolsonaro. A questão de Bolsonaro e joias, vamos lá? Primeiro lugar, não teve nenhuma questão escusa do presidente ou Michele esconderem joias ou alguma coisa e não colocar no acervo. Agora vamos para o fato das joias retidas na Receita. O ministro do presidente Bolsonaro das Minas e Energias veio de um evento na Arábia Saudita e trouxe presentes. Quando chegou na Receita Federal de Guarulhos, parte ficou retida e parte foi liberada. A prova que não há dolo nenhuma jogada, foram vários ofícios, mas um só bastava. Um ofício do ministro ao secretário da Receita Federal. E eu vou ler o final. Considerando a condição específica do ministro, representante do senhor presidente da República, a inviabilidade da recusa ou devolução imediata de presentes em razão das circunstâncias correntes e os valores históricos, cultural e artístico dos bens ofertados, faz-se necessário e imprescindível que seja dado ao acervo legal adequado. Ninguém está pedindo nada para o presidente em particular, é para o acervo. A gente fala agora das investigações sobre o caso das joias sauditas. Em depoimento à Polícia Federal, um ex-assessor da presidência diz que o coronel Cid, que era braço direito de Bolsonaro, afirmou que os itens iriam para o acervo pessoal do ex-presidente. E tem também aquele segundo kit de joias que a gente viu essa semana, Michele Bolsonaro admitindo que chegou lá no Palácio da Alvorada. Esse que driblou a Receita, isso que eu lembrei porque o Lins falou dessa questão dos impostos, né? E foi parar na Alvorada, depois de um ano na gaveta lá do ministro Bento Albuquerque no Ministério de Minas e Energia. Esse segundo caso, ministros do Supremo, com quem eu tenho conversado, que entendem da lei, né, como ninguém, me chamaram a atenção para isso. Ué, mas isso aí não é descaminho? Como assim? Ele dribla a Receita, esse negócio fica um ano ali parado, sem avisar o fisco, ninguém sabe. A gente só sabe hoje, inclusive, porque a imprensa revelou. Tem uma figura que precisa explicar por que guardava as joias do Bolsonaro na sua fazenda, além de todo o acervo do Bolsonaro. Estou me referindo ao bolsonarista Nelson Piquet. Piquet também participou dos atos golpistas em Brasília, dias após o Lula ser eleito. Olha com quem eu tô aqui, ó. Esse grande campeão, Nelson Piquet. E aí, Nelson? Tudo em paz. Vamos botar esse Lula, filha de uma puta, pra fora disso. É isso aí. Um abraço. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos. E o Lula lá no cemitério, filha de uma... A relação do Nelson Piquet com o Bolsonaro precisa ser melhor explicada. Por que uma empresa dele foi contratada sem licitação pelo governo Bolsonaro para ganhar milhões de reais? Por que ele foi o maior doador da campanha do Bolsonaro? Ele não pode ficar imune só porque é rico. Além disso, também é preciso que seja explicado o envolvimento de tantos militares, nesse caso das joias. Hoje, por exemplo, foi revelado por um jornalista que os militares tinham acesso a joias guardadas por Bolsonaro, em imóvel de Nelson Piquet. Depoimentos à Polícia Federal revelam que o braço direito de Jair Bolsonaro, o coronel Mauro Cid, fez jogo duplo para recuperar as joias avaliadas em mais de 16 milhões de reais. A apuração do nosso
Otávio Guedes, lá no blog, tá? Vocês estão vendo aqui. Do Otávio Guedes, de uma turma muito boa. A Isabel Seta, a Poliana Casemiro e o Bruno Tavares. Eles fizeram, Otávio, eles cruzaram muitas informações desses depoimentos que a gente vem divulgando aqui, dos alvos desse caso de tentar reaver joias que estavam apreendidas no aeroporto de Guarulhos, lá em São Paulo. Queria que você explicasse para a gente, por favor. Porque a Isabela, a Poliana e o Bruno, eles mostram o seguinte, que o Cid, o tempo inteiro, ele, perante a Receita, ele tem uma postura republicana, né? Vamos aqui formalizar as joias para o acervo público, etc, etc. No entanto, o jogo dele era fazer com que Bolsonaro botasse as mãos nas joias. Então, em resumo, é isso. Era um arcabouço legal para dizer que o processo devido estava sendo seguido, mas a intenção era botar essa joia dentro de um avião da FAB com um militar para garantir ali quase 15 milhões para, digamos assim, uma aposentadoria, né? Se é que, apesar dele ter 2 aposentadorias, mas o Bolsonaro se mostrava preocupado com seu futuro, né? Sem mandato, pela primeira vez, desde que deixou o Exército, a família inteira vive de mandato, vive de política, é um político profissional, é uma franquia política em que ele também coloca ali pessoas com o sobrenome Bolsonaro. Então, essas joias iam garante para qualquer uma estabilidade financeira. Então, nesta matéria aí, eles mostram um jogo duplo, digamos assim, do ajudante de ordens, o tenente-coronel Cid, que estava para assumir uma importante unidade de comandos especiais para dali virar general. A família militar ia fazer isso porque o pai dele foi da turma, de tudo. No Exército tem muito isso, a família militar, né? Então, o filho da turma de 40 e tanto, é da turma de tanto, e aí vai virando. E ele estava ali interessado, fazendo esse jogo duplo. Na minha opinião, a única questão que a imprensa, e até mesmo o governo, não estão trazendo à mesa por qual motivo que o Bolsonaro teria ganhado de presente essas joias milionárias, além de todas as outras joias que chegam perto de 1 milhão também. Ciro Gomes foi o único que denunciou a venda da refinaria da Bahia, para um fundo dos Emirados Árabes, pela metade do preço. Esse negócio teria alguma relação? Não sei, mas muitos dizem que sim. Até porque o próprio Bolsonaro disse que o presente teria sido acertado pelos governos. Bolsonaro, olha aqui para você. Você vendeu a carteira de crédito de 3 bilhões e 300 milhões de reais do Banco do Brasil por 300 e poucos milhões para o BTG. Aí tem. Você vendeu a Landulfo Alves por metade do preço para um fundo obscuro dos Emirados Árabes. Se vendeu pela metade do preço, alguém ganhou e o povo brasileiro perdeu. Bolsonaro, você vendeu os gasodutos e oleodutos da Petrobras e entregou um contrato de aluguel. E essa é a roubalheira mais escandalosa que eu já vi.